E nós iremos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Romanos. Nós encerramos o versículo 17, né? Vamos orar. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. É um privilégio, Pai, sermos chamados do mundo, das trevas, do lamaçal, do pecado, para te adorar, para engrandecer teu nome. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por sermos teus filhos. Muito obrigado por nos presentear com a tua graça salvadora. Te agradecemos do fundo do nosso coração. Não há nada que se compare ao que o Senhor fez por nós. Por isso somos gratos. Pedimos perdão pelas nossas falhas e fraquezas. Pedimos poder espiritual para te servir cada vez melhor. Enche-nos da tua presença e do teu Espírito Santo. Usa-nos, Deus, para a tua glória. Nós queremos, ó Deus, fazer a diferença na nossa geração, como servos do Senhor. Não queremos passar por este mundo como qualquer um descrente está passando, não anunciando as verdades de libertação, de salvação que o Senhor deu ao teu povo. Ó Deus, não permita que a gente seja omisso com a grande comissão, que possamos realmente revirar este mundo, pregando a tua palavra, como fizeram os discípulos da igreja primitiva, Senhor. Aquilo é modelo para nós. Perdoa-nos, Deus, por não estarmos fazendo o que o Senhor espera de nós. E pedimos, Deus, graça, poder espiritual para mudar a nossa atitude e realmente marcarmos a nossa geração com a pregação do Evangelho de Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa a meditação da tua palavra, dirige a palavra, que possa fazer morada em nosso coração, aumentar o nosso temor pelo Senhor, consagrar nossa vida a Cristo, transformar as nossas vidas, transformar a vida da igreja. Escuta, Senhor, a nossa oração, tem misericórdia de nós. Nós pedimos essas coisas com humildade diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A triste situação de uma sociedade sem Deus. Hoje nós temos que falar de um assunto que é indigesto para uma sociedade que não se importa com o que ensina toda a palavra de Deus. Para muitos pregadores, para muitas igrejas é muito difícil, tem sido cada vez mais difícil falar deste assunto, que é a ira de Deus. Muitas pessoas não aceitam essa doutrina. Muitas pessoas, inclusive dentro de igreja, deturpam a doutrina da ira de Deus. Mas a verdade é que, quer a gente goste ou não, este assunto está aqui na Bíblia. A Bíblia fala que Deus, Ele é um Deus de ira e que Ele vai condenar toda a maldade praticada. Então, pode ser que para alguns aqui essa mensagem seja extremamente atual, mas essa é a mensagem pura e simples que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse na Bíblia Sagrada. Hoje, então, nós vamos falar sobre a doutrina da ira de Deus e qual é a repercussão dessa doutrina, qual é a repercussão na vida dos homens, o fato de Deus, o Todo-Poderoso, Ele ser um Deus que se ira contra o pecado e a maldade dos homens. Mas antes de desenvolver aqui o tema do Evangelho, o apóstolo Paulo, ele não vai se intimidar também para falar acerca da ira de Deus. É impressionante a gente perceber que o apóstolo Paulo ele não está preocupado se vai ferir os ouvidos, mas
sensíveis. Paulo afirma que, assim como a justiça de Deus se revela no Evangelho, e foi o que nós vimos no domingo passado, ele vai afirmar no verso 18 que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Eu creio que o que Paulo está trazendo aqui, em Romanos 1,18, trata-se de um alerta. Paulo está nos alertando ao fato de que Deus não é indiferente aos pecados dos homens. Quando o homem peca, quando o homem dá as costas para Deus, quando o homem escolhe viver na prática do pecado e não servindo ao Senhor, Deus nunca é indiferente a essa atitude. Porque Deus nunca é ou será indiferente ao pecado. A ira de Deus não deixa que isso aconteça com Ele mesmo. A gente precisa então lembrar, meus irmãos, que fomos criados segundo a imagem de Deus e para a glória de Deus. O tema da nossa mensagem é a triste situação de uma sociedade sem Deus. Quando uma sociedade decide viver sem Deus, decide dar as costas para Deus, para viver na prática do pecado, configura-se então uma afronta à santidade de Deus e um assalto à sua glória. Porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança para vivermos para a sua glória. Quando nós vivemos na prática do pecado, nós insultamos a santidade de Deus e assaltamos a sua glória. Você acha que Deus vai ficar parado? Você acha que Deus vai deixar isso quieto? Paulo quer falar aos seus ouvintes que não. Que Ele é um Deus que se ira dos céus contra a prática do pecado. A sociedade brasileira, ela está constantemente afrontando a Deus. Você acha que a nossa sociedade brasileira não está afrontando a santidade de Deus? O que é que você acha? Recentemente, uma mulher no Rio de Janeiro, com problemas psicológicos, levou seu tio moribundo até uma agência bancária para pegar um empréstimo. Mas o tio estava morto. E ela estava ali tentando um empréstimo com o seu tio moribundo. Por que eu estou falando isso? Porque é interessante notar a reação do brasileiro diante dessas atrocidades. Eu me lembrei de um caso lá em Juízes, em que a mulher de um homem, ela é estuprada, e o homem fica tão revoltado, tão indignado, que ele retalha a mulher e manda para as 12 tribos de Israel. Isso era algo, nesse tempo, a sociedade de Israel estava de costas para Deus. Aí eu fico prestando atenção na reação do brasileiro. Uma situação como essa, em que uma tia leva um defunto para uma agência bancária, atrás de dinheiro. É para a nação brasileira olhar uma cena dessa e lamentar. E chorar. E pedir perdão a Deus. Deus, que caminho nós estamos indo? Que negócio é esse? Mas sabe o que é que o brasileiro faz? Ele faz meme. Minutos depois, as redes sociais estavam bombardeadas de memes. Instagram, TikTok, as pessoas estavam fazendo peças teatrais, onde um encenava que era o tio Paulo e o outro encenava que era a mulher com problema, a sobrinha com problema psiquiátrico. E fica todo mundo zombando de uma situação que nós deveríamos lamentar e chorar. Uma situação que demonstra a total
depravação humana, a falta de empatia pelo ser humano. Segunda coisa, Rio Grande do Sul está passando a maior dificuldade da sua história. Você sabia disso? Já são mais de 50 mortes, quase 60, talvez já tenha passado. Uma enchente terrível, construções desabando, pessoas morrendo afogadas. Sabe o que eu vi na internet? Pessoas usando isso como discurso político. Pessoas de determinado partido político dizendo: isso aí é porque disseram que o outro perdeu por causa do Nordeste, pois agora aí diz um monte de loucura, que tem que morrer mesmo, Rio Grande do Sul tem que se acabar mesmo. Eu quero é que eles morram, eu quero é que eles... e eu não posso dizer as coisas que eles falam aqui. Como é que você vê pai de família, mãe de família, criança, animais de estimação, gado, sendo afogado, e você diz assim, bem feito, eu quero é que esse acabe, é o Rio Grande do Sul inteiro. Como é que a gente faz essas coisas? Onde é que nós estamos? Que caminho é esse que o Brasil está caminhando? É um caminho para longe de Deus. Deus é o Criador, o soberano sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas, Ele criou o homem. Ele criou os animais. Ele criou as plantas. Tudo é dele. Ele criou para a sua glória. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós pecamos contra Deus, ou pecamos contra a sua criação, nós atraímos a ira de Deus. Isso é inevitável. O nosso pecado naturalmente atrairá a ira do Senhor sobre nós. Mas o brasileiro cada vez mais se afasta de Deus e comete pecados cada vez mais abjetos e absurdos. Nós que somos a igreja, devemos ser sensíveis à vontade de Deus. E devemos estar orando pelo Brasil. Porque o Brasil tem caminhado a passos largos para longe de Deus. E a consequência natural de Deus ao tratar com o pecado é derramar sua ira. Não há outra forma. Nosso pecado atrai a ira de Deus. A ira de Deus é o justo derramar do desprazer de Deus sobre o pecador. A ira é o desprazer de Deus derramado sobre o pecador. Primeira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos, e vai ser apenas essa primeira coisa, por conta de hoje ser ceia, é que uma sociedade sem Deus, Paulo vai dizer que ela detém a verdade pela injustiça. Esse é o ponto que nós vamos trabalhar aqui hoje. Uma sociedade sem Deus detém a verdade pela injustiça. Significa que a ira de Deus não é uma explosão de raiva ou destempero emocional sobre essa sociedade que detém a verdade pela injustiça. A ira de Deus não é semelhante à ira dos homens. Não devemos associar a ira de Deus com a ira dos homens. A ira de Deus, ela é santa, justa. A ira dos homens é pecaminosa. Acabou. Não tem comparação. A ira de Deus é santa, justa, boa. E pasme, amorosa. A ira de Deus é amorosa. A ira dos homens é pecaminosa. Então, não tem mais nem o que discutir, não tem como comparar. A ira de Deus é a sua santa repulsa contra a maldade.
é o seu desprazer contra o pecado. A ira de Deus é a santa reação da santidade divina contra a impiedade e a rebelião do homem. Então, para começo de conversa, fazemos bem em não associar a ira de Deus com a ira dos homens, pois a ira dos homens é movida por paixões, fraquezas e vingança. A ira de Deus é santa, é boa, é justa, é amorosa. Fazemos bem também ao compreendermos que a ira de Deus é sim um ato de amor. E eu vou já explicar. Porque a ira de Deus está combatendo a maldade. E combater a maldade é um ato de amor. Combater a maldade é um ato de amor. A título de ilustração, imagine o cidadão que ele é atirador de elite. E ele então tem que dar um tiro. Tem tiro que alcança mais de 3 quilômetros de distância. O cara está a 3 quilômetros de distância, ele acerta o alvo. Ele tem que dar um tiro em um sequestrador que está com a refém e sabe-se que aquele refém ou aquela refém vai perder a vida. E ele então aperta o gatilho e abate aquele ser que estava prestes a cometer um ato de maldade, tirando a vida do seu semelhante de forma injusta. E o tiro do atirador de elite impediu, combateu aquela maldade. O ato de um atirador de elite livrar uma refém das mãos de um bandido é um ato de amor? Sim ou não? Sim, porque quando a gente combate o mal, é um ato de amor. Então, por isso que a ira de Deus é um ato de amor, porque ela combate a maldade. Imagine se os aliados não tivessem invadido Berlim em 1945 para cercar aquele homem perverso Hitler. Para que os aliados pudessem fazer isso, pessoas tiveram que perder a vida na guerra. Mas aquilo foi um ato de amor, porque um grande tirano foi destruído naquele dia. Então, impedir o mal é um ato de amor. E Deus, quando Ele age com a sua ira, Ele está exatamente combatendo a maldade dos homens. Falando aqui sobre a ira de Deus, eu queria compartilhar com os irmãos aqui alguns pontos a respeito do versículo 18. Primeira coisa que ele vai falar aqui, no versículo 18, é sobre a dinâmica da ira. Ele fala, a ira de Deus se revela do céu. O verbo revelar aqui, ele está no presente contínuo. O que é que isso significa? Significa que a manifestação da ira divina, ela é contínua. Ela é constante. Significa, em outras palavras, tentando ser mais claro, que Deus está constantemente, continuamente irado. Continuamente. Por quê? Porque enquanto houver maldade entre os homens, entre os anjos caídos, da parte de Satanás, enquanto houver maldade na criação, Deus vai estar ardendo em ira. Por isso que eu falei antecipadamente que a gente não pode comparar a ira de Deus com a ira dos homens. Não imagine aqui Deus como um homem vingativo, rancoroso, com espasmos de gritaria, de violência. Não. A ira é a manifestação da justiça de Deus combatendo o mal na criação.
Então, revelar-se aqui nos ensina a dinâmica da ira de Deus. Nos ensina que a ira do Senhor, ela é contínua. Nos ensina então que o pecado atrai a ira de Deus. Foi assim no dilúvio. Você pode olhar depois Gênesis 5, Gênesis 6, versos 5 até o 8, onde fala que Deus estava indignado com aquela geração antes do dilúvio. Foi assim com a destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, 20 fala sobre a indignação de Deus contra aquelas duas cidades ímpias. Foi assim com o Egito. Êxodo 3, do verso 16 até o verso 20, Deus explica a sua indignação com a nação do Egito, porque o Egito estava sendo injusto e maltratando o povo da promessa. E Deus então decidiu derramar as suas pragas sobre o Egito. E foi assim em várias e várias ações de Deus, ações de ira na história humana. Porque a ira de Deus é dinâmica, igreja. O pecado, a maldade dos homens atrai a ira de Deus. Isso é inevitável. A única forma de nós escaparmos da ira de Deus é através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu na cruz para desviar a ira de Deus de nós para Ele. E aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus Cristo, estão comprados pelo sangue de Jesus, não estão mais debaixo da ira de Deus, porque os nossos pecados estão todos perdoados em Cristo. E quando a gente peca, a gente logo se arrepende, confessa o nosso pecado e busca purificação. Esse é o agir do crente. Mas pessoas que não têm a Jesus como seu Salvador pecam diariamente. E Deus está continuamente indignado com a maldade humana. Na revelação da ira vindoura, a Bíblia fala que é um acontecimento prometido para um futuro próximo, onde vai punir uma geração de homens que vivem na prática do pecado. Eu gostaria que a gente lesse essa passagem. Vá para 1 Tessalonicenses. E fala também quem é que pode livrar o homem da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. Olha que passagem interessante. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Como é que termina o final do versículo 10, igreja? Que coisa maravilhosa. Jesus que nos livra da ira vindoura. Somente aqueles que estão escondidos em Cristo serão livres. Estão livres da ira de Deus. Quem não está em Cristo está debaixo da ira. Uma ira contínua. Uma ira constante de Deus. Porque a ira de Deus é a reação justa contra a maldade dos homens. Todos que vivem na prática do pecado estão atraindo a ira de Deus para as suas vidas. Somente aqueles que estão em Cristo escapam da ira. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, você está livre da ira. Mas se você não está em Cristo, a ira de Deus está nesse momento sobre você. Deus está apontando a sua ira para você que não é crente. O seu relacionamento com Deus nesse momento é um relacionamento de inimizade,
Deus está indignado com você. E não é apenas uma vez, não. É continuamente. É constantemente. Não é porque ele seja mau, não. É porque ele é bom. É porque ele ama. E o amor combate o mal. O amor combate a injustiça. O amor combate a maldade. A única forma de escaparmos da ira de Deus foi Ele mesmo que providenciou. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Ali nós escapamos da ira de Deus. Segunda coisa que eu queria falar a respeito da ira é a origem da ira. De onde vem a ira? É interessante você notar isso no versículo 18. De onde vem a ira? A ira de Deus se revela. Qual a origem da ira? Do céu. A ira de Deus vem do céu. Significa que ela vem de baixo ou de cima? De cima. Quem é superior? Quem está embaixo ou quem está em cima? O de cima é superior ao de baixo. Deus não está indiferente ao que acontece aqui embaixo. Lá do seu santo trono, Ele derrama a sua ira. Ele revela a sua ira. Porque a ira vem do trono daquele que governa moralmente o universo. E não pode tolerar com passividade a maldade humana. A história é o palco da manifestação dessa ira contínua de Deus. Ela procede do céu. Ela procede do trono de Deus. É uma ira ativa. Deus está direcionando a sua ira continuamente sobre o mal. Deus não está indiferente ao que acontece aqui. Ele está sempre atento. Ele está prestando atenção aos atos, aos pensamentos, às paixões pecaminosas praticadas por cada pessoa do mundo. Se não, vejamos Colossenses, vá lá, Colossenses capítulo 3. Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre aqueles que estão fazendo o quê? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria e por aí vai. A ira de Deus está sobre essas pessoas. É o que a palavra do Senhor fala. Vá também para o Salmo de número 7, versículo 11. Ah, eu não acredito não, não aceito não, esse negócio de que Deus está indignado. Pois é, depois problema seu. Olha o que diz o Salmo 7:11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Deus sente indignação todos os dias. É o que a palavra de Deus ensina. Então, se você está vivendo em aberta rebelião contra Deus, significa que você está atraindo a ira de Deus sobre a sua cabeça. Eu aconselho você a não brincar com isso. Saiba, combater a maldade dos homens é natural à natureza santa de um Deus que se ira contra a maldade.
Isso faz parte da essência de Deus, combater a maldade dos homens com a sua ira. Então significa, sabe o quê? Para a gente não conversar muito aqui, ninguém ficará impune. Ninguém ficará impune. Ah, não, mas eu faço bem feito, minha esposa nem imagina, eu marco em um motel distante da cidade, no horário que ninguém nunca vai ver, ninguém não tem a menor possibilidade de alguém saber. Deus está vendo. Deus vê o tempo todo. Quando você já estava pecando no coração, tramando, Deus já estava enxergando na profundeza do seu ser esse pecado horroroso, hediondo. Deus já estava vendo. Hediondo, perdão. Deus já estava vendo. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Ah, mas eu vou fazer dentro do mato, escondido, ninguém nunca vai ver. Ele vê o tempo todo. Não podemos esconder nada do Senhor. Ninguém ficará impune. A única forma de escaparmos da ira de Deus é se nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Se aceitarmos o sacrifício santo de Jesus por nós, escaparemos desta terrível ira. Não brinque com isso. Não ache você que você vai viver na prática do pecado. E que Deus está indiferente. Que Deus está distante. Que Deus não está vendo. Ou se Ele está vendo, Ele não se importa. Porque não é isso que a palavra de Deus diz. A ira de Deus se revela do céu contra toda a maldade humana. Deus sente indignação todo dia para com quem está pecando. A ira de Deus ela pode acontecer agora, na sua vida física. No real. No tempo real. Mas embora Deus não venha a puni-lo, a castigá-lo agora, vamos supor, você não vai escapar da ira vindoura. Nós já lemos aqui hoje à noite. Só quem escapa da ira vindoura é quem? Quem está em Cristo Jesus. Não brinque com isso. Talvez você pecou a primeira vez, saiu, foi trabalhar no outro dia, aquele cuidado de passar a rua, olhando se não vinha nenhum carro desgovernado para esmagar você. Aí não aconteceu nada disso. Aí no outro dia de novo você fica um pouco preocupado, fica olhando para cima se não vai cair uma pedra na sua cabeça. Também não aconteceu isso. Outra vez você fica preocupado, dá uma chuva, você pensa que um raio vai bater em você, não bateu, aí você vai se acostumando. Não, Deus não se importa, eu estou de boa aqui pecando. Muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque a palavra de Deus não mente. E ela fala que Deus fica indignado com o pecado do homem. Isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. A única forma de eu escapar da ira de Deus é se eu me arrepender do meu pecado, se eu abandonar o meu pecado, se eu confessar o meu pecado a Deus e confiar no plano dele para me livrar da ira dele. Ele deu o seu único filho para morrer no meu lugar, para que eu possa escapar da ira divina. Se eu rejeitar o filho, a ira de Deus é certa sobre mim. Se você rejeitar o filho, a ira de Deus é certa sobre você. Não sou eu que estou dizendo isso. Não sou eu que invento essas coisas. É a palavra de Deus que afirma. Eu nunca me esqueço, em outro ministério, em que a gente começou a ensinar a Bíblia, a gente ensinou teologia bíblica, a gente começou a falar de Gênesis e Apocalipse, e tinha uma crente lá muito velha, trabalhosa que só não, acostumada a fazer confusão dentro da igreja. Parece que ela nunca tinha parado para ouvir a palavra de Deus. E aí a gente foi ensinando, fazendo as conexões com Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento, e interligando todos os atributos de Deus, a verdade, a justiça, a santidade, o amor, a graça, a misericórdia, a ira. E a gente começou a mostrar Deus indignado com o pecado, Deus castigando cidades por causa da maldade dos homens, Sodoma e Gomorra, por exemplo. E ela entendeu, parece que ela nunca tinha entendido. Era uma aula de EBD. E na EBD as pessoas participam. E ela pediu para participar. Eu nunca me esqueço da palavra dela. Ela disse, olha, tem alguma coisa errada, pastor. Porque esse Deus aí que você está falando não é o meu Deus.
O Deus que eu sirvo é um Deus de amor. Eu disse, sim, irmã, tem alguma coisa muito errada com a irmã. Porque o que eu estou falando aqui é do Deus da Bíblia. E a irmã está falando do Deus da sua imaginação. Esse é o problema. Esse é o problema. Não brinque com isso. A palavra de Deus afirma claramente: Deus está indignado com o pecado do homem. Se você quer escapar da ira de Deus, você tem que receber a oferta de graça em Cristo. Entrega a sua vida a Cristo. A única forma de você, ou eu, ou qualquer pessoa que está aqui, escapar da ira de Deus é tendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Despreze o Filho e a ira de Deus será a consequência na sua vida. Terceira coisa que eu quero falar aqui é sobre a causa da ira. Nós acabamos de ver sobre a origem da ira e agora a causa da ira. Qual é a causa da ira? Em Romanos 1,18. A ira de Deus, ela é dinâmica, ela é contínua, se revela constantemente. A origem do céu e a causa contra toda a impiedade e perversão dos homens. A causa da ira de Deus é o que então? A impiedade e a perversão dos homens. É perfeitamente apropriado que um Deus santo, justo, seja levado a se irar contra o mal. Porque um juiz sem nenhuma aversão ao mal não seria um bom juiz. E quem disse isso foi R.C. Sproul. R.C. Sproul diz mais, ele diz que a palavra impiedade, aí no versículo 18, se refere ao relacionamento com Deus. E a palavra perversão está ligada ao relacionamento com os homens. Então, repetindo, impiedade, relacionamento com Deus, perversão, relacionamento com os homens. Ele vai dizer então que impiedade significa a rebelião contra Deus. Sproul chama de a irreligiosidade. O que isso significa? É o desprezar de uma vida santa e piedosa. Deus, ele quer homens entregando sua vida a Jesus e vivendo uma vida santa e piedosa. A pessoa que diz assim, eu quero isso para a minha vida, eu vou viver na prática do pecado mesmo, é na gaiatice, eu vou viver na esculhambação mesmo. É esse pecado aqui, impiedade. É quando você rejeita a santidade de Deus para abençoar e transformar a sua vida. Você decide se afastar de Deus para viver na prática do pecado. A bruxa Madonna teve em Copacabana ontem. Eu não vi, né? Eu só acompanho as notícias. Mas disse que foi praticamente cenas de sexo explícito no palco. Uma senhora de 65 anos, cheia de botox e cirurgia plástica, podendo se dar... Está sendo filmado, é melhor me calar. Mas cheio de jovens lá. 18, 17. Jovens de 15 anos, 14 anos, acompanhados com os pais. Para ver sexo explícito. Meu irmão, é assim que está vivendo a humanidade. É assim que está vivendo a sociedade. Preferem serem impiedosas. Se afastar do plano de santidade de Deus para viver na prática do pecado. Isso causa a ira de Deus. E a perversão é a rebelião contra o próximo. É quando você se rebela contra o próximo. É quando você tira a vida do próximo. É quando você cobiça a vida do próximo. É quando você adultera contra o seu próximo. Quando você trai o seu próximo. Isso é a perversão.
Hernandes vai dizer que a impiedade é a quebra da primeira tábua da lei, perversão é a quebra da segunda tábua da lei. A impiedade diz respeito àquela perversão de natureza religiosa, ao passo que a perversão se refere àquilo que tem caráter moral. A primeira pode ser ilustrada pela idolatria e a última pela imoralidade. Então, é isso tudo que nos ensina. Isso tudo, nos ensina a seguinte verdade: desprezar a Deus é pecar contra Deus, maltratar o próximo é pecar contra Deus, e tudo isso faz o quê? Causa a ira do Senhor. O tempo todo estamos pecando contra Deus e contra o próximo, não é não? O tempo todo. Se não for um escape divino para nós, que é o seu Filho Jesus, todos nós teremos que experimentar a ira de Deus. Mais um motivo para nós entregarmos as nossas vidas a Jesus. 1 Tessalonicenses 1,10, é Cristo que nos livra da ira vindoura. Quarto e último ponto, então, sobre a ira, o alvo da ira. Qual é o alvo da ira? A ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, qual é o alvo da ira? Aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Por causa da impiedade e da perversão, os homens sufocam e abafam a verdade de Deus em seus corações, em sua consciência. Entenda que todo pecado é uma resistência calculada contra Deus. A palavra deter, ela pode ter o significado de matar por afogamento. É você tentar matar por afogamento a verdade de Deus no seu coração e na sua consciência. A sociedade, ela tenta, com todas as forças, riscar Deus da vida humana. Filósofos e intelectuais querem explicar todas as coisas por meio de causa e efeito em um universo fechado. Significa que para esses intelectuais não existe o sobrenatural, não existe milagre, tudo tem uma explicação racional dentro desse mundo fechado. Tiraram Deus dos livros de história, dos livros de biologia, de física, etc. Tiraram Deus das escolas, das universidades. O que seria a teoria da evolução, se não mais uma tentativa humana de fazer o homem se esquecer de Deus? Muitos desses intelectuais fazem questão de se declararem ateus, pois afirmar a descrença em Deus traz para esta sociedade um ar de inteligência e de sabedoria. Então para essa sociedade, só você dizer assim, eu sou intelectual. Aí segundo, eu sou ateu. Ele é sabido, ele é inteligente. Só você dizer nessa sociedade que você é um intelectual ateu, você já ganha um status de intelectualidade. Muitos desses apresentadores de podcast, por exemplo, que estão famosos, como o Monark, Igor 3K, Sérgio Sacani, Pirula, esses homens estão famosos, mas eles fazem questão de afirmar o tempo todo a sua descrença no Deus da Bíblia. É o mundo tentando afogar a verdade de Deus da humanidade. Leis são criadas por políticos, por juízes, para inverter a verdade de Deus, proteger e não punir quem pratica o mal. O nome de Deus não é citado na arte, na cultura, nos filmes, nas séries, nos livros, nas revistas, a não ser como uma mera interjeição de surpresa ou espanto. O homem nunca vai conseguir abstrair Deus de sua consciência. Não vai. Quando o homem faz isso, quando ele tenta com todas as suas forças
abafar a verdade de Deus, tudo o que ele se torna é um alvo da ira do Senhor. Ao sufocar a verdade pela injustiça, tudo que o homem consegue é atrair para si a ira de Deus. Nós não devemos apoiar essa ideia de que temos que sufocar a verdade de Deus na história humana. Muito pelo contrário, devemos entregar as nossas vidas por inteiro ao nosso Deus. Devemos viver corandeu, uma vida piedosa e justa diante do Senhor. Para isso, é primordial que o primeiro passo seja entregarmos a nossa vida a Jesus. Você já entregou sua vida a Jesus? É a única forma de você escapar da ira de Deus. Deixa eu trazer uma palavra para você, jovem, que é constantemente bombardeado na escola por professores que abertamente sufocam a verdade de Deus. E você fica às vezes pensando, poxa, eu vou para a igreja, o pastor diz uma coisa, eu chego na escola, o pastor diz outra, o professor diz uma coisa completamente diferente. É lógico. O homem sem Deus, ele quer sufocar a verdade de Deus. Ele quer riscar a verdade de Deus da humanidade. Um professor descrente, ele vai abraçar qualquer ideia que seja contrária à palavra de Deus, contrária a Deus. Ele é capaz de dizer que você veio do macaco. Você veio do macaco? Eu não vim do macaco. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o teu professor na escola vai dizer que tu é primo distante do chimpanzé. Está entendendo? Ele quer sufocar a verdade de Deus porque ele não conhece a Deus. E tudo que ele faz é ser um alvo. Alvo da ira do Senhor. Eu não tenho mais tempo, eu queria fazer o comentário aqui final, concluir com um comentário do teólogo Aaron Russe, falando sobre a ira de Deus. Ele diz o seguinte: a realidade da ira de Deus como um atributo, uma parte essencial e intrínseca do seu ser, deve agir como defesa contra o ensino falso e ideias sem fundamento, no sentido de que não há inferno. A ira de Deus, vista nos atos históricos de julgamento, deve servir também para nos fortalecer contra a influência do liberalismo ético. A verdade de que a ira de Deus permanece sobre os homens deve induzir-nos a compartilhar o evangelho com eles. É notável que uma recessão no fervor missionário pode ser atribuída à mudança de atitude nos pregadores em afastar-se da ênfase sobre esse tema que caracterizava nossos antepassados evangélicos. A propiciação realizada pela cruz de Cristo é em si mesma um testemunho sobre a realidade da ira divina. Essa ira e a propiciação que a silencia deve impelir-nos com todos os recursos disponíveis à evangelização do mundo. Aaron Russe diz com muita sabedoria: a ira de Deus é uma realidade. O escape da ira de Deus em Cristo é também uma realidade. A única forma de nós escaparmos da ira de Deus é entregarmos a nossa vida a Jesus. E essa doutrina da ira de Deus deve nos impulsionar a pregarmos o Evangelho para libertar aqueles que estão debaixo da ira de Deus. O inferno é real. Quem vai castigar as pessoas no inferno não é Satanás. Quem vai castigar as pessoas no inferno é o próprio Deus. Satanás vai estar lá junto com aquele que negou a Cristo aqui. É Satanás gritando de um lado e a pessoa que negou a Cristo gritando do outro. E Deus castigando os dois. Satanás não é o dono do inferno. O dono do inferno é Deus. E ele reservou o inferno para pessoas que rejeitam o sacrifício do seu filho na cruz do Calvário. Deus está dando a oportunidade para você se tornar um filho de Deus, para que você venha então a escapar da ira divina e ter acesso a realidades espirituais, como a glória eterna. Que Deus
Aplique essa palavra no seu coração, porque eu sei, você que é descrente que está aqui hoje à noite, você de si só você não vai crer. Você vai continuar sendo um incrédulo. A única esperança para você é se o Espírito Santo de Deus tocar em seu coração e salvar você. Então eu confio totalmente em Deus nessa pregação. Eu não confio em homens, eu confio totalmente no Senhor. A Deus seja dada toda a glória e que Ele faça aquilo que Ele quer fazer de acordo com a sua soberania e graça.